Bom dia, amigos. Estamos aqui mais um domingo para juntos participarmos deste culto matinal dominical. Hoje, 19 de dezembro de 2021, faltando poucos dias para o Natal. Queremos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas das suas mãos durante todo esse ano, porque o Senhor tem estado conosco, tem nos fortalecido, tem nos abençoado, tem nos guardado e nos livrado de todo o mal. Então, eu vou iniciar cantando uma música. Reina no meu coração, autor da salvação, amado meu, venha e toma o teu lugar, venha me governar, quero ser teu, se reinares em mim, terei paz. Se reinares em mim, terei amor, por isso eu te peço que reines em mim, Senhor. Reina no meu coração, autor da salvação, amado meu. Venha e toma o teu lugar, venha me governar, quero ser teu. Se reinares em mim, terei paz. Se reinares em mim, terei amor. Por isso eu te peço que reines em mim, Senhor. Reina, Senhor, no meu coração. Peça você também para Jesus, reina no meu coração, autor da salvação, amado meu. Hoje eu vou ler, deixa eu ver um negócio aqui. Hoje eu vou ler o primeiro capítulo do Evangelho de João. Todo ano eu sempre leio um dos evangelhos falando do nascimento de Jesus, porque nós estamos próximos ao Natal. E João, não João Batista, o João, o evangelista, o que escreveu o Evangelho de João, e que era considerado o discípulo amado de Jesus, aquele que se reclinou no ombro dele na última ceia. E ele, João, é aquele que mostra Jesus como Deus, como o Filho de Deus. Lucas vê Jesus como o Filho do homem. E Mateus vê Jesus como rei. E hoje, então, eu vou ler a encarnação do Verbo. Como Deus se fez homem e veio habitar entre nós. Então, João não fala dos pormenores do nascimento de Jesus, não conta a história de Maria, da manjedoura, mas ele já inicia o seu evangelho mostrando a encarnação do Verbo. Então, João, o Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele,
e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse João que ele está falando é o João Batista. O João Evangelista mencionou aqui João Batista, no versículo 6. Versículo 7. Este João Batista veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, o João Batista, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Jesus, né? Essa luz. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, quando fala o verbo, ele quer dizer a segunda pessoa da Trindade. O Pai, o Filho é o verbo e o Espírito Santo. Quer dizer, o verbo significa a palavra. E Jesus foi essa palavra encarnada. Então, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, o povo judeu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, até nós aqui, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não tenham dúvida, se nós cremos em Jesus, que é o Filho de Deus, nós também somos filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o apóstolo João fala apenas isso, sobre a vinda de Jesus. Então, ele não cita várias coisas do nascimento de Jesus, mas ele fala da encarnação do Verbo, de Deus se tornando homem, vindo ao mundo, essa luz que ilumina a todo o homem. E agora vem um pedacinho que é o testemunho de João Batista. João, aqui é o João Batista, testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Aqui ele está se referindo à eternidade de Cristo, que antes da encarnação, Cristo já existia, a segunda pessoa da Trindade. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, quem o revelou. Então, esse testemunho de João Batista, né, que ele fala, o que vem depois de mim, porque quando nós vemos a história do nascimento de Jesus, nós vemos que quando o anjo anunciou a Maria que ela seria mãe do Filho de Deus e que ela estaria grávida pelo Espírito Santo, o anjo fala: e Isabel, a tua prima,
está também já no 3º mês da gravidez. Então, Maria foi até onde morava Isabel e Zacarias, e lá ela ficou até o nascimento de João Batista. Então, quando Maria voltou para Nazaré, ela já estava grávida de 6 meses. Quando o anjo avisou a José de quem era o filho de Maria, que era o Filho de Deus gerado pelo Espírito Santo. Por isso João Batista fala: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, porque ele nasceu 3 meses depois de João Batista. Só para a gente entender um pouquinho melhor sobre o nascimento de Jesus. Mas hoje eu quis deixar o Evangelho de João, capítulo 1, para nós entendermos a encarnação do Verbo. É muito lindo nós ouvirmos da história do nascimento de Jesus. Ontem eu aqui com as crianças, minhas netas, nós pusemos um filme que é a Estrela de Belém, que é a história do burrinho, é muito linda. Então a gente que tem crianças, mesmo quem não tem criança, vale a pena assistir esse filme, é muito lindo. Tem coisas que são acrescentadas, né, que não estão na Bíblia, mas é assim, relata de uma maneira muito linda o nascimento de Jesus. Então vamos nos alegrar essa semana que precede o Natal, vamos estar lembrando realmente o verdadeiro sentido do Natal. Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham um Natal maravilhoso, cada um com suas famílias, nós aqui também com a nossa família, e que Deus nos dê sempre paz, alegria e esperança, porque um dia Jesus voltará. Então, vamos cantar ou não? Então vamos orar e eu vou passar a palavra para o Michel. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse domingo em que nos reunimos em nome de Jesus, teu Filho amado. Louvado seja o teu nome. Obrigada, Jesus, porque o Senhor deixou a sua glória e veio habitar entre nós, nasceu numa estrebaria, cresceu, aprendeu como um ser humano normal, aprendeu e foi obediente até a morte por nós. Por isso nós te louvamos. Oh, como os anjos falaram, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Porque o Senhor veio ao mundo para nos trazer a salvação, a paz, a justificação. Obrigada, Jesus, porque o Senhor veio e habitou entre nós a luz que veio iluminar ao mundo. E que nós também sejamos repletos dessa luz que é Jesus. Fala conosco agora, Senhor, através do estudo bíblico que o Michel estará ministrando para nós. Dá a ele sabedoria, entendimento, Senhor, e que o teu Espírito Santo dirija a vida dele, dirija sua mente e seu coração, e que ele fale aquilo que procede do Senhor. Em nome de Jesus oramos, amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Cumprimento a todos na paz de Cristo, com a paz de Cristo. Hoje eu quero dar continuidade ao estudo que eu estava vindo, falamos sobre a ceia e vamos continuar encerrando
um ponto que é muito importante para nós entendermos. Eu gostaria que os irmãos abrissem Filipenses 3, de 12 a 16. Vou repetir, Filipenses, capítulo 3, versículo de 12 a 16. A soberana vocação a que nós somos chamados, comprados pelo sangue de Cristo. Eu quero falar o tema sobre o convite para sermos perfeitos, como o Pai é perfeito, como Jesus disse. Sede santo e sede perfeito, como o Pai é perfeito. Eu quero falar hoje esse convite à perfeição, a essa vocação à perfeição. Filipenses 3, a partir do versículo 12, lemos o que Paulo escreveu. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que nós já alcançamos. É sobre isso que eu vou trabalhar hoje. Paulo diz e faz uma afirmação. Eu não tenho alcançado a perfeição. Mas depois ele diz, nós que somos perfeitos, nós devemos continuar para sempre conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Essa soberana vocação desse convite à perfeição, a palavra perfeição, ser perfeito como Deus é perfeito, não significa não ter defeito. Perfeito significa, esse prefixo, eu já falei a respeito dele, significa um sentido de completude. É sermos completos para sermos a expressão de Cristo da nossa vida. Por isso, sermos chamados cristãos. Passados já mais de 2000 anos, a gente percebe ainda que ser igreja, viver como igreja, muitas vezes, se não é a própria instituição humana que nos leva, num contexto religioso, a se afastar da revelação de decisões que Deus mandou a gente tomar, ou fazer com imperativos como esse, sede perfeito, a gente sempre vai tentar achar uma justificativa, ou achar alguma coisa para dizer, não, só Deus é perfeito. Eu não sou perfeito, não posso ser perfeito. Eu estou cheio de defeito. E o que é interessante é que quando você fala que alguém tem defeito, ele começa a ficar meio nervoso, porque ele quer apenas ser reconhecido por aquilo que ele está mostrando externamente. Mas ele não quer ser conhecido por dentro. Deus, ao contrário. Deus, ele quer que a gente conheça ele por dentro. E não por aquilo que ele faz com poder, mas sim aquilo que ele faz com autoridade em amor. Por isso que é muito importante nós entendermos isso que Paulo falou. Eu não sou ainda, mas já sou. Já sou, mas ainda não. Já sou santo, mas ainda não. Já sou salvo, mas ainda não. Já sou perfeito, mas ainda não. Já sou justo, mas ainda não. Já sou filho de Deus, mas ainda não se revelou o que havemos de ser. Esse sou, mas ainda não, ele dá sempre uma conotação do avançar. Porque se você acha que é e já está, você já achou a resposta. Eu, cada vez que olho para a Bíblia, eu não encontro uma resposta. Eu encontro uma nova pergunta. E essa nova pergunta me faz caminhar para cada vez mais conhecer a Deus, conhecer a si mesmo, a mim mesmo,
e conhecer como devo me relacionar com todo esse contexto onde que eu vivo, onde eu existo. Jesus Cristo, quando ele veio, ele foi gerado pelo Espírito Santo, formado no ventre de Maria, e que a gente percebe que a Bíblia afirma que um menino nasceu, Jesus, símbolo que nós comemoramos atualmente, o Natal, o nascimento do Salvador. E ao mesmo tempo, ele fala, um filho se nos deu. Que filho que se nos deu nesse menino? É Cristo. Cristo, que é a expressão do unigênito do Pai, que se fez o primeiro primogênito para muitos irmãos. E nos dá a condição agora de, tendo o Espírito dele, sermos a expressão desse Espírito Santo que nós temos, que é o Espírito que estava nele, que o gerou, que o formou, que o conduziu, que o levou, e que falou que viria para estar agora conosco, para que a gente pudesse compreender essas grandezas reveladas que ele deixou. Jesus, quando ele esteve aqui, ele falou que, lendo as Escrituras, ele disse assim, hoje se cumpriu, houve um encarnar, que o Espírito Santo estando sobre ele, ele falou, eu vim para evangelizar os pobres. Também eu vim para libertar os cativos. Eu vim para abrir os olhos daqueles que não veem. E vim para libertar os oprimidos, para que eles possam viver o ano aceitável do Senhor. Aí ele parou aí, como nós já falamos. Mas Isaías 61 completa dizendo, e haverá um dia de um juízo, que haveremos de prestar conta por todas essas bênçãos que temos recebido e saber o que nós fizemos com os talentos, com as minas, com os dons, com tudo que nos deu. Esse amor revelado dele que nos amou. O que nós estamos fazendo com isso depois de compreendermos, entendermos e compreendermos e trazemos à nossa consciência que nós somos comprados com sangue precioso, não de um animal, mas do próprio Filho de Deus. Então nós temos entender que ser igreja é ter uma visão totalmente distinta do como muitas vezes as pessoas, como ser religião cristã. O cristianismo não é uma religião, é uma expressão de vida de um reino que não ainda está presente, mas já é visível através daqueles que adentram a ele. Não podemos ser, queridos, a igreja que nós nos tornamos, ser a igreja, não é ser igreja, mas ser a igreja, que nós nos tornamos quando aceitamos a Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós nascemos como uma criancinha espiritual. E o que é mais interessante, Paulo diz o seguinte, eu tenho falado para vocês, não como a pessoas espirituais, que cresceram, amadureceram, mas como crianças carnais, que ainda estão na carne. São chamados os crentes carnais, mas que não cresceram. E Pedro também fala em 1 Pedro 2,2 a respeito que aquele que é nascido do Espírito Santo, ele não só bebe o leite espiritual que provém de Deus através do próprio Espírito, que vai revelando quais são as vontades de Deus, que Jesus deixou aqui para nós o outro Consolador, Paráclito, para fazer isso. E ele fala que esse leite espiritual é para que a gente cresça. E que jeito que a gente cresça? No conhecimento de Deus. E que possa também crescer no conhecimento de si mesmo e crescer no conhecimento de todas as coisas que nos rodeia, que faz parte da nossa existência, da nossa vida. Assim, tendo o Espírito Santo, queridos, o que fala? O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Quem tem o Espírito de Cristo é um com ele. Ninguém, com o tempo, vai precisar ficar te ensinando mais. Então, quando você nasce, você precisa espiritualmente de um tutor, de uma babá, de um aio. Então, você precisa de uma pessoa que cuida de você, que te alimenta, que te limpa, que constantemente te lava, te perfuma, te dá uma roupa limpa, pensando no sentido material, físico. Mas quando se nasce espiritualmente, também precisa de tutores, curadores, de uma babá, de alguém que cuida de você para que você cresça espiritualmente.
É isso que o Pedro está falando, que Paulo está falando. Que ele gostaria de falar para pessoas assim maduras, crescidas, mas ainda são meninos na carne, crentes carnais, creem em Jesus, foram batizados, aceitaram, fizeram a fidelidade de uma fé, dizendo, estou contigo, tu és meu Senhor, meu Salvador, mas continuam vivendo uma vida ainda assim muito infantil. E muitas vezes até se vitimizando com o que acontece com ele. Então quem tem o Espírito Santo, daqui um pouquinho você vai crescendo e o próprio Espírito vai te orientando. Ele vai dando as direções, as diretrizes, desde que você não apague, que você rejeite, que você impeça dele fazer esse crescimento em você. Porque o crescimento se dá através exatamente desse contexto, dessa comunhão que você tem com Deus. Então, o que vai acontecendo? Acontece que o Espírito Santo, ele vai falando com a gente, orientando a gente, dando as direções para o nosso homem interior. Como um alimento cuida do físico para você crescer, o homem interior também tem fome e sede de Deus. E quem é que nos alimenta? É o Espírito de Deus que fala ao nosso espírito, como nós já ensinamos isso em estudos anteriores. E o espírito meu vai falar com a minha alma como ela tem que se portar. Então, a criança ela vai crescendo e esses tutores que são colocados, babás, curadores, são para que você possa também crescer espiritualmente. A lei como um tutor, ela é dada exatamente para que a gente possa ir amadurecendo, sair da nossa forma infantil espiritual de ser e tendo cada vez mais o conhecimento de Deus, se tornando uma pessoa que cresce, amadurece e se torna santo e se torna perfeito, que é a vocação que o Paulo está falando aqui a respeito disso. Para sermos como Cristo, para sermos essa forma revelada que recebemos pela graça, expressando o amor de Deus. Então eu quero dizer uma coisa para os irmãos, o seguinte, quando nós temos filhos, falando no sentido físico, os pais são tutores, curadores, mas tem outros tutores, curadores, tem professores, tem outras pessoas investidas de autoridade que orientam os nossos filhos a crescerem para verem bem numa sociedade. Então tem uma coisa chamada, que começa na família, quando a criança nasce, chamada polidez. A polidez é quando um pai diz para o filho, embora ele não saiba o que é moral, o que é ético. Você pode ver uma criança na sua simplicidade e fica pelada na frente de todo mundo. Até que alguém consiga falar para ela que esse sentido, às vezes, não faz bem, não é para ela. Não faz bem para o outro que olha para ela. É sobre esse contexto de olhar que eu vou falar no domingo que vem um tema chamado metaversa, que vai aparecer agora e já está no nosso meio, mas as pessoas não entendem que isso daqui não começou agora. Isso começou lá em Gênesis, capítulo 3. É como que você vê o mundo. E muitos crentes não estão vendo adequadamente o mundo. Então eu quero falar isso domingo que vem. Então procura no Google, lá na internet, a palavra metaversa. Você vai entender para onde nós estamos caminhando. E o que nós já vivemos nessa metaversa que já existe e que não é coisa nova. Que já existe e que nós já estamos vivendo esse mundo paralelo. Nós somos quase que um exemplo de um avatar hoje. Porque nós largamos as decisões que Deus mandou a gente tomar e passamos a fazer escolhas. E esse é o grande problema que a humanidade enfrenta, porque nós criamos um mundo chamado paralelo. Agora o homem está criando esse mundo paralelo no sentido que faz com que o homem vá entrar numa outra condição de um outro mundo, daí metaverso, um outro universo. Já está complicado com a cabeça que a gente tem. O próximo que vem, você vai ver como que fica. Falarei no domingo que vem. Então eu quero dizer que, como a polidez, você fala para um filho, peça perdão, desculpa. Ele não sabe ainda o que significa isso. Por favor. Eu tenho minhas netas que elas usam essa palavra, por favor. Ela acha que usando essa palavra, por favor, a pessoa vai fazer o que ela quer. Veja o que está na cabecinha delas. Ela não aprendeu esse contexto do relacionamento para uma comunhão sadia, saudável. Elas viram assim e falam, vovô, por favor,
Me faz assim, por favor, me dá isso, por favor. Ela acha que essa palavra é uma palavra mágica, que ganha qualquer coisa. É por favor. Mas esse por favor, ela vai crescendo e depois ela vai vendo em outros lugares outras pessoas que vão também orientar esse sentido, esse por favor. E ela vai percebendo que é um processo de relacionamento saudável. E aí ela cresce no contexto moral, ético, depois vai para a igreja. E aí na igreja, esse contexto de polidez, para aqueles que nascem na igreja, a palavra polidez, para aqueles que são apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, profetas, são para ajudar essa criança, os diáconos, são para ajudar essas crianças espirituais a compreenderem um outro sentido da polidez, que é a santidade. Então, no mundo espiritual, a palavra para a polidez é a santidade. É a graça revelada de Deus que nos ensina a viver como Deus quer. Como que deve ser esse contexto desse mundo do reino e não desse mundo paralelo que os homens criaram. Então, a polidez ajuda a criança a conviver nesse mundo físico. Mas a santidade é uma forma de polidez com as leis de Deus, os mandamentos de Deus, que nos orienta para chegarmos à compreensão plena de Cristo. Então, a lei foi dada para nos levar a Cristo, e Cristo é que nos dá a essência do que nós estamos falando sobre o que é ser perfeito, completo, uma pessoa que não precisa de mais nada. Mas se não tiver, então ele não foi bem instruído, nem na sua santidade, e às vezes nem muito bem na sua polidez no sentido físico. Então ele é um homem fisicamente falido em alguns pontos no relacionamento, por falta de uma polidez ensinada lá na casa, com os pais e também na estrutura social, com os professores, assim por diante, como também ele não vai ser bem orientado na igreja, pela ação do Espírito Santo, com homens cheios do Espírito Santo para orientar a pessoa fazendo a coisa, para que a salvação agora recebida por meio de Cristo Jesus é para preservar essa criança numa maturidade e preservar também a sua liberdade. Por isso que Jesus falou, eu vim para libertar. E essa liberdade foi que Jesus falou, eu vim para libertar, para que vocês sejam livres e verdadeiramente livres. Livres do quê? Livres dessa condição que nos assedia, no sentido que nos envolve, como também nos nossos pensamentos, desse mundo que foi criado pelo mal dentro de cada um de nós. Que eu vou falar um pouco domingo que vem. Com que tipo de olhos que você está olhando a sua forma de viver? Então, a gente às vezes pergunta, por que de leis? Por que de regras? Por que de mandamentos? Por que Deus colocou tudo isso? Ele falou, tudo isso são elementos necessários para aqueles que ainda não compreenderam o conhecimento de Deus possam alcançar esse conhecimento e ser levados para um exemplo que possa mostrar o invisível, que Deus é Espírito, que não se vê, mostrar ele de uma maneira visível, encarnada, é a palavra, o verbo, como foi lido agora, João 1, o verbo encarnado para fazer com que a gente enxergue exatamente Deus através e por meio de Jesus Cristo. Então, o que ele quer ao vir aqui e nos convocar, fazer esse contexto dessa soberana vocação, esse convite para essa festa que ele quer que a gente vá participar? É para que a gente, sendo liberto, e para a liberdade que Cristo nos libertou, pois o verdadeiro amor recebido que Deus nos dá, lança fora o medo. Mas muitas vezes a gente fica repetindo o que a lei diz. A lei, a gente acha que tipo assim, tem vários mandamentos, são 10 mandamentos. Não, se você analisar, Jesus resumiu num ponto básico, ele falou, a lei é um mandamento, é o amor desinteressado de Deus, para com Deus, para com você mesmo e para com o próximo. E ele põe isso resumindo, que o resumo de tudo é o amor. Então existem leis físicas, existem leis psíquicas, morais, éticas para a alma, mas também existem leis espirituais. E a lei espiritual maior é o amor ágape, o amor desinteressado com que Deus nos amou. E a gente fica às vezes repetindo que a gente tem que amar o irmão como a gente ama a si mesmo. Isso é legal. Isso é um contexto que a lei diz, mas não que Deus disse. Deus disse que a gente deve amar
a Deus e o irmão como ele nos amou. Mas Deus não precisa ser amado. Mas eu posso revelar o meu amor a ele amando o meu irmão que eu posso ver. E sendo agora uma pessoa transformada na consciência, presta bem atenção nessa palavra, na consciência, e fazendo um memorial, como nós fizemos a vez passada, comendo pão e bebendo vinho, símbolo, aquilo que eu falei, pedagógico, do que significa aquele pão e aquele vinho, é um símbolo daquilo que nós nos alimentamos no nosso homem interior, com o Espírito de Cristo e com a vida de Cristo. Isto é, a nossa vida agora é Cristo. É o que ele fala lá em João e nós completamos esse domingo passado. Quem quiser volte e escute o texto que nós falamos. E que na realidade quando nós comemos e bebemos, é para nós proclamarmos e não comemorar. Não é comida e bebida o reino de Deus. Por isso, amar não é socorrer a necessidade do outro. Então, isto é ser altruísta, é ser bom, é sentir compaixão, é ter misericórdia. Aí você faz o bem para o próximo. Ser altruísta não é ruim, é bom, mas isso não é ainda amor ágape. Vou falar um pouquinho mais daqui para frente. Então, quando a gente ama desinteressadamente, a gente quer, veja a palavra, a gente quer substanciar esse amor revelado em Cristo. E sendo agora Cristo em minha vida e a minha vida sendo a expressão desse Cristo, pela memória e consciência que eu tenho do que eu estou fazendo ao comer o pão e o vinho, eles não estão dizendo que aquele pão e aquele vinho são os elementos místico, transformador, que uma vez consagrado aquele pão e aquele vinho, faz o indivíduo ser uma pessoa diferente, em poder ou coisa semelhante. Não, não é isso, querido. Essa é uma briga de 2000 anos que as igrejas cristãs ainda estão lutando, degladiando, porque não entenderam o sentido da palavra substanciar, ser alimentado. Com que você está sendo alimentado, meu irmão e minha irmã? Então nós vamos entender que substanciar é essa natureza santa de Deus que, alimentando-se com Cristo, nós a temos, e para isso nós nos tornamos de que forma? Perfeitos, completos, como a Cristo. Por isso ele fala, acrescenta a vossa fé as virtudes, conhecimento, domínio próprio, perseverança. Quem dá isso? O Espírito Santo. E acrescentando, você fica parecido com Cristo, e não muito míope com relação a quem é Jesus Cristo. E entra no reino. Então a santidade é para você ter essa visão e entrar no reino. Então é fé, confessada, professada, acrescentada, como diz 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 5 a 11, para entrar no reino de Deus, conhecendo Cristo e não ficando míope a respeito do seu conhecimento, para depois fazer com que a sua vida pratique a justiça, com amor e equidade, porque é Cristo em nós, a esperança da glória, como diz Paulo em Colossenses. Se você não se alimentar com a palavra de Deus, que é Cristo, isto é, como ele expressa com o símbolo do pão, que é ele, e que também o vinho, a sua vida, você pode ficar, como ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, você pode ficar fraco, você pode ficar doente, você pode até ter uma morte de fé, morte espiritual. Então o que orienta a sua vida é a certeza, é a convicção da tua fé, que você depositou e falou para Cristo quando você foi batizado. Aí começa a criancinha nascendo. E precisa do Espírito Santo agora para ajudar com os homens que também estão cheios do Espírito Santo, profetas, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, para que as pessoas vão crescendo no conhecimento de Deus e continuem crescendo nesse conhecimento. Mas com o tempo parece que a igreja vai perdendo isso. Vai voltando a um contexto legal e não um sentido que é dado para ser um filho responsável, maduro, perfeito. 2000 anos e a igreja ainda não se tornou madura, perfeito. Por isso que o encontro com Jesus, presta atenção, Jesus se encontrou com um homem rico e ele queria saber o que fazer para herdar o reino de Deus. E Jesus falou, olha, guarda o que você tem entendido, os mandamentos. Falou, isso eu tenho guardado. Honra teu pai e tua mãe. Isso eu também tenho guardado.
Eu falei, isso eu também já fiz. Vai à igreja? Eu também já. Você pode... eu também já. Tudo ele já, tudo já. Um jovem rico já fazia tudo. Aí Jesus virou para ele e falou, ainda te falta uma coisa. E aí ele diz, você precisa se desapegar da comunhão que você tem com a sua riqueza, achando que ela vai te dar o respaldo para a sua vida. Você tem que ter comunhão com o Pai. Mas você está indo na igreja. Mas você está indo com seus interesses de direitos, méritos e privilégios. Mas você não está indo para ter uma comunhão real com Ele. Então ele falou, você está transformando a tua riqueza num Deus. E, consequentemente, essa tua riqueza está te impedindo, nessa tua liberdade, de continuar conhecendo Deus. Porque você se acha fundamentado nela, embora você faça a parte espiritual, achando que fazendo alguma coisa de forma altruísta, você está revelando o amor. Jesus quis orientá-lo para que ele pudesse entender o verdadeiro sentido da vida. Então, o homem tentando garantir a sua autonomia, controlando a sua vida, e não fazendo uma submissão da sua vida para que ela possa ser a expressão de Deus através dele, na unção do Espírito Santo, você passa a correr o risco de perder a sua liberdade. Às vezes você vai na igreja, vai tudo, mas você continua oprimido. E por que continua oprimido? Porque você ainda não entendeu que os olhos têm que ser abertos. Então você é liberto do cativeiro, você sai do mundo, mas o mundo não consegue sair de você. Por isso que nós já vimos isso, a semeadura de Jesus fala claramente isso. Vai cair a semente numa terra que até produz, mas tem espinhos, cuidados do mundo. E aquilo não é você para viver no mundo, mostrando a salvação sua, para que o mundo possa ver Deus. Mas muitas vezes você inverte esse processo, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, não crescer no conhecimento de Deus, você se infantiliza espiritualmente. Você continua uma criança. E você muitas vezes se vitimiza quando as coisas não acontecem do jeito que você quer. Você se frustra com você mesmo e quando não, joga a culpa em alguém, porque você não quer assumir a tua responsabilidade do tão grande amor que você recebeu. Não há salvação para a alma humana, queridos, enquanto ela quer garantir o seu direito de escolha para ter, para ser, para poder, para defender, para guardar aquilo que ela acha que recebeu e não ser um doador de tudo isso que tenha recebido. Então ela passa a pensar segundo aquilo que ela considera a sua verdade, até mesmo teológica e doutrinária. Às vezes cheia de sofismas e dogmas, que tira a liberdade e que volta a oprimir o ser. Deus não deu, como falei, 10 mandamentos, ele deu um mandamento. Veja como é interessante, Deus não permitiu o homem comer de uma árvore, mas ele permitiu ele comer de tudo lá no Gênesis. Ele falou, come de tudo, menos de uma árvore. Porque isso ia comprometer o quê? A natureza do homem. Agora Jesus veio e ele diz, coma do meu filho. É um convite para essa ceia do filho. Coma só do meu filho. Não coma de mais nada do mundo e nem que os homens produzem no mundo. E os homens produzem doutrinas, religiões, produzem inclusive dentro do cristianismo divisões religiosas. Então, a única árvore que nós podemos decidir comer não é fazer uma escolha entre as religiões. Então, o cristianismo não é uma escolha a mais entre muitas religiões. Não, o cristianismo é um estilo de vida de um reino, porque nós saímos de um reino, de um império de trevas para o reino do amado Filho Jesus Cristo. É totalmente distinto, porque nós estamos já nesse mundo paralelo que eu vou falar domingo que vem nele. Presta atenção. Então essa única árvore que ele quer que a gente coma é a do próprio Filho que revelou. É o pão vivo que desceu do céu, que ele mesmo expressou e as pessoas não entendem os elementos que estão na ceia. Então a decisão de amar de forma ágape não proíbe, veja como é interessante, a bênção da autoridade sobre as coisas, mas ela vai impossibilitar a tua condição de ter poder sobre todas as coisas e domínio sobre todas as coisas, inclusive da sua própria vida.
de analisar o bem e o mal, de comparar, de julgar, de até condenar e até mesmo matar, criando muitas vezes separações, divisões. E às vezes você mata não com um tiro, você mata com uma palavra. Por quê? Toda a natureza, querido, é regida por leis naturais, físicas, por leis psíquicas, morais, éticas e por leis espirituais, para orientar o homem a crescer e a ser santo e perfeito. Pelas leis de Deus, eu falei que é como se fosse a polidez. É alguém, um tutor, ensinando o homem a ser conduzido, orientado, a viver plenamente em comunhão com Deus para expressar o que Deus é, o amor ágape. O que vem de Deus, como mandamento, lei, é uma... Veja, queridos, deixa Deus trabalhar. O que vem de Deus não é uma regra de um rito, como fizeram os israelitas com relação ao Cordeiro da Páscoa. Eles estão fazendo o mesmo com o Cordeiro de Deus. É a mesma coisa que eles estão fazendo. Eles estão fazendo um rito. Mas o que vem de Deus, presta atenção, como mandamento, lei, como um rito, que as pessoas entendem como rito, não, é uma orientação pedagógica, para você poder traduzir como regulação a sua vida. Então a regulação não é o mandamento que faz isso, não. Por exemplo, a lei do amor, ela não controla comportamentos. Não adianta você falar para uma pessoa, você tem que amar. Não adianta, ela não vai conseguir fazer isso. Por que ela não vai conseguir fazer isso? Porque ela tem que primeiro orientar as motivações. Então esse você tem que amar é o Espírito de Deus revelando ao nosso espírito como que nós temos que ser. E o nosso espírito tem que falar para a nossa alma, para amar, não como eu amo a mim mesmo, mas para amar, presta bem, atenção, como Deus nos amou, de forma desinteressada. Então, vocês vão perceber que nesses 2000 anos, um grupo de cristãos creem que aqueles elementos da ceia de Cristo, o pão e o vinho, neles ocorre uma coisa chamada transubstanciação dos elementos da ceia. É neles que está um contexto que, uma vez consagrado, aquele pão e aquele vinho, que embora seja real, material, físico, ele adquire um contexto assim, vamos chamar assim, místico, mágico, para fazer alguma coisa. É um copo d'água que nego ora achando que aquela água vira alguma coisa. Não é isso, meu irmão. Não é isso. Eu já expliquei isso. Volta, vocês vão entender. Na realidade, quando você pega o pão, quer seja um pãozinho, quer seja a hóstia na Igreja Católica, você tem que ter a compreensão na memória, na sua consciência. Por isso que é um memorial. É uma coisa de consciência que cada um, ao fazer aquilo, ao tomar aquilo, analisa a si mesmo, toma-se a si mesmo, faz uma análise a si mesmo, se é corpo de Cristo que você está comendo e fazendo isso ser uma realidade na sua vida. Mas não é o pão, não é o vinho. Outro grupo de cristão acha que não é uma transubstanciação. Aquele pão e o vinho não vira o corpo e o sangue de Cristo. É consubstanciação. Assim, o pão e o vinho estão lá. Até que alguém investido de autoridade faz um passe mágico de uma palavra, e essa palavra mágica consagra aquele pão e o vinho, que vira o pão, que é o Espírito, que vira a vida de Cristo. E naquele momento você vai consubstanciar os elementos que foram consubstanciados para fazer alguma coisa em você. Meu irmão, não é isso. Já falamos domingo passado. Vou repetir. Quando você pega aquele pão e aquele vinho, é real, material, é físico, é uma forma pedagógica, mas quando você pega ele, você toma a consciência do que foi a morte de Cristo para que você não morresse, para que você tivesse vida. É isso que ele manda fazer. É um memorial. Não é transubstanciação, não é consubstanciação, mas é substanciação. É o que Jesus falou em João 6. Você se torna um com Cristo. Se você se alimenta de Cristo, ele falou, de mim você vive. Você vira um cristinho, um cristão. Você tem a vida eterna. Você não terá, você tem. Mas ainda não, mas já tem.
E assim a gente vai percebendo que a transubstanciação não é no elemento do pão. A transubstanciação é naquele que come o pão e o vinho com a consciência do que aquilo significa. Entendendo o significado da comunhão que você tem que ter com Cristo, a gente vai perceber que é o comungante que tem na sua consciência uma transubstanciação da sua vida. Você larga de ser um cara pecador e passa a ser agora um cara cada vez mais santo e cada vez mais perfeito, como Paulo diz, mas que ainda não. Então a espiritualidade da ceia da comunhão do Senhor é feita com substância material, física, palpável, real, não mística, não misteriosa que vai transformar em alguma coisa. Não, aquilo que você faz, como os judeus deveriam fazer com o cordeiro que eles sacrificaram lá para sair do Egito, agora o nosso cordeiro pascal nos está dando a ceia para nós tomarmos consciência e a memória do amor salvador de Deus com a morte de Cristo, querido. Então, tendo essa consciência do que ele fez, na sua memória, você não vai comemorar, comer pão e vinho, não. Você vai se alimentar nessa condição. Por isso que fala, sonda-se o homem a si mesmo e coma e beba. Por que tem que comer? É porque ele tem que se sondar, porque ele já é uma pessoa que sabe o que está fazendo. Mas se ele não sabe o que está fazendo, ele não está discernindo o corpo de Cristo. Ele está comendo condenação para si mesmo, querido. Tendo essa consciência, sonda-se o homem a si mesmo e coma, para expressar com a sua vida. Por isso fala, quando você comer e beber, você proclama. Então você não comemora, você proclama, como eu falei, 1 Coríntios 11, 26, você proclama. Você proclama com quem? Com a sua vida agora que é Cristo, é comunhão, querido, é ceia do Senhor, é comunhão. Por isso que nós somos convidados, é vocação. Vocação significa o convite para que você foi feito para essa festa. E aqui nós falamos em Apocalipse 19. Por isso que a gente vai perceber que na prática, esse amor, esse Cristo se torna visível através da sua vida, que Tiago fala. É uma fé agora expressada na prática. Então a fé sem a prática é morta, como diz Tiago. Mas a fé, sendo praticada sem o acréscimo de virtudes de Cristo, não tem significado também nenhum. Então a função do ser igreja, não é da igreja não, é do ser, de você ser a igreja e levar as boas novas de Cristo, é substanciar com a sua vida de comunhão com Deus o seu amor que recebeu de Deus para outros, que é o amor desinteressado. O ser igreja não é um mistério, querido, não é um mistério. Você entendeu a pedagogia do memorial? Com substância. Sua vida com os irmãos que fazem a mesma coisa, com substância, com os irmãos reunidos num só lugar. A espiritualidade não está no contexto do comer, queridos. Está na consciência do que você está fazendo. Quando nós entendemos essa realidade, não é fazer no meio que nós vivemos cristãos, um sentido místico, assim mágico, misterioso, que só os que desenvolveram isso conhecem. Não, é entender de uma maneira simples que uma criança entende. O sentido de fazer como se fosse a transubstanciação ocorrendo na gente, a consubstanciação na gente, não é no pão, querido. Não é pegar aquele pãozinho assim, é Deus aqui. Não. É comer e falar assim, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou reafirmando a minha comunhão contigo, Senhor. A fidelidade que eu falei, eu estou renovando aqui agora. Por isso que ele fala, sonda-se o homem e coma. Porque você já sabe o que você está fazendo. Não é fazer cenas dramáticas, emotivas, e chora. Não. Línguas, fala língua, não é nada disso, não. Não é um contexto de poder místico, não, queridos. O cristianismo é algo prático, vivido, com justiça e amor expressado. É esse amor encarnado, como Cristo encarnou
e vivenciou. Jesus viveu esse Cristo encarnado. Ele foi encarnado para revelar o Filho de Deus. E nós agora recebemos esse Cristo, a palavra, para encarná-la, para sermos filhos de Deus. Não é um contexto místico, interesseiro. Paulo em Romanos 12, 1, 2, vou fechar para vocês entenderem. Manda apresentar os vossos corpos. Corpos que ele está falando é espírito, alma, a carne. Esse corpo que compõe a gente como um todo, como um sacro ofício vivo. Não um sacrifício morto, não. Um sacro ofício, oficiar vivo, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não se conformar com esse mundo. O ser igreja é proclamar e materializar, isto é, substanciar esse Cristo na sua vida, para que as pessoas possam, vendo você, entender o contexto da santidade que está ocorrendo em você e também da perfeição que está ocorrendo em você, para revelar aos outros esse Cristo que está vivo em você. É falar como Filipe falou: Jesus, você está falando do Pai, então mostra-nos o Pai. Ele falou: olha para mim. Ele falou: não estou vendo. Ele falou: então olha as obras que eu faço, porque são obras de fé em amor e justas. A gente deve falar a mesma coisa imitando o Cristo. Mas cadê esse Cristo que você fala? Ele falou: olha para mim. Ah, eu não estou vendo, eu estou vendo esse camarada aí e tal, que parece que é o mesmo de sempre. De vez em quando fala umas coisas loucas, umas coisas certinhas, coisas não... Eu falo assim: então olha pelo menos as obras que eu estou fazendo. Meu Deus do céu. 2000 anos. E as pessoas não entenderam ainda. Estão olhando para os elementos e não estão olhando para o interior de si mesmo. E para expressar o quê? Uma fé que é invisível, mas que se torna visível com atos de amor, de forma santa e em comunhão com Deus e o próximo, fazendo com que aconteça a justiça onde você estiver. O homem e a mulher que se alimenta de Cristo é a própria transubstanciação de uma nova natureza, que era pecadora e virou o quê? Trans, que vai além da substância, que era pecadora e que agora é o quê? É santa. É a consubstanciação, que a pessoa cresce de graça em graça, de fé em fé, de glória em glória, para ser cada vez mais o quê? Além de santo, ser perfeito. Mas ainda não, como diz Paulo. Porque um dia nós vamos ter que prestar contas, querido. É o homem santo e perfeito que é, mas ainda não. Por que esse ainda não? É para você não se sentir assim: eu sou, o outro não. E você querer pregar a tua ideia para o outro. E não libertar o outro da ideia que ele tem errada do Pai Celeste. Porque ele está procurando no Pai Celeste um Deus de poder. E não um Deus de autoridade e amor. Por isso, às vezes a gente continua de que maneira? Oprimido, escravo. É liberto do cativeiro, sai do mundo, vai para ser igreja e continua oprimido na igreja porque tem os olhos vendados. E por que tem os olhos vendados? Porque o mal assim o fez. Vou falar domingo que vem. Procura na internet metaverso. É o que vai acontecer numa outra dimensão, que é uma condição muito parecida com o que nós já vivemos. E vai levar o homem para uma condição pior do que ele já está. Então nós vamos perceber assim, que o homem santo e perfeito, que ainda não é, mas que já tem consciência do corpo a que pertence, corpo de Cristo. Então agora muitos cristãos, para terem, presta atenção, queridos, para terem sua consciência assim, tranquilizados, o que eles fazem? Eles fazem altruísmo, ajuda, sai para ajudar as pessoas. Mas isso não é o amor ágape, é apenas o amor legal, o amor interesseiro. Amor que muitas vezes a pessoa leva a comida para ver se leva para a igreja. Às vezes leva a comida sem querer ir para a igreja, mas tem que falar de Jesus, porque se não levar Jesus também, dá o pão, mas não dá a palavra, então precisa levar as duas coisas. Então é um religioso que ainda não compreendeu o verdadeiro sentido onde que quer a perfeição do amor ágape. Outros o fazem e forma de que maneira? Esse amor legal. Não estou falando que é errado, é um amor, mas que no fundo, se ele analisa bem, aquele prato de sopa que leva, aquele dinheirinho que você dá como esmola, você não está fazendo nada mais do que obrigação. É um servo inútil, porque você tem para dar. Agora, quando você começa a dar o que você não tem e que não te pertence, você vai conseguir ganhar amigos com as riquezas desse mundo.
Mas você ganha irmãos quando você passa a ter o amor ágape. Sabe qual a diferença disso? Está lá em Lucas 16. Com as riquezas que você tem do mundo, que não te pertence, ganha pessoas para entender o reino de Deus, mostrando o seu amor, usando coisas. Mas se você quer ganhar realmente uma pessoa, a pessoa só vai aonde você vai se você falar com ela do amor de Deus e ela vê esse amor em você, ela vai querer estar onde você está. Por isso que muitos vinham como os irmãos da igreja primitiva se reuniam. E eles queriam estar lá, mas eles tinham medo, porque lá era o seguinte: se você declarar que você é de Deus, você não é de César. Se você não é de César, você está morto. Então quem se transformava era realmente pessoas que tinham consciência de quem era Deus para elas, plena. Então quando eles comiam, a comunhão era plena. O grande desafio do amor ágape é substanciar, queridos. É encarnar esse Cristo, esse amor de Cristo, para adorar a Deus e também amar o próximo. Como Deus te amou desinteressadamente. Isso é graça, isso é equidade. Não é algo legal, como se fosse uma obrigação ou para aplacar um pouquinho a consciência. É ser a substância visível, do invisível no visível materializado, querido. Porque isso você consegue fazer uma fé visível e não morta, uma fé viva. Esses irmãos vão provar com a maneira como você age e experimentar, degustar através de você, por meio das suas obras, a fé justa em amor, materializada do amor que fez com que você fosse agora uma expressão desse Cristo. Por isso que o Espírito Santo, a noiva, convida, diz assim: vem. Aí diz: quem ouve, também diga vem. E quem quiser, venha, beba de graça, sem dinheiro, sem nada, da água da vida. E convida outros, dizendo vem. A vocação, querido, que Paulo fala, que é a soberana vocação, é o convite para a festa. Não está no esforço devocional, não é uma devoção, não é um devoto que vai lá fazer algo para receber de Deus, não. É de um adorador. Não é um ato de um esforço devocional litúrgico, ritualístico, mas uma consciência de um compromisso de fidelidade em que ele fez com fé, dizendo: tu és o meu Senhor de agora em diante. E tu és o meu Senhor, e porque o Senhor é o meu Senhor, o Senhor tornou o meu Salvador, porque eu sou uma pessoa que precisavam que o Senhor se fizesse carne para me salvar. E aí nós passamos a materializar o que? Esse amor divino, aonde você estiver, porque agora é Cristo em vós. A vossa vida, que é Cristo, quando se manifestar, nós vamos manifestar com Ele em glória em Cristo Jesus na sua vinda. A comunhão do Espírito Santo, com o que tem o Espírito, ele fala, o Espírito Santo fala com o nosso espírito. E o Espírito, eu já falei, ele fala com a nossa alma. Como você deve pensar, como você deve sentir, e qual é a tua vontade, como você deve agir. Portanto, as suas intenções na alma e motivações, quando bem orientada pelo teu espírito, que for orientado pelo Espírito de Deus, traz a regulação do comportamento seu físico. Então ninguém precisa falar como você tem que se comportar. Não é alguém falando para a tua alma. Não, é Deus falando para o teu espírito, falar para a tua alma como que tem que ser a sua intenção e a sua motivação. Por outro lado, a mera regulação do comportamento, por imposição, por medo, por condições, para não ir para o inferno eu tenho que fazer porque se eu não fizer, se eu não ajudar o pobre eu tenho que fazer porque se eu não fizer, eu sou cristão, eu tenho que fazer se eu não fizer. Isso aí é um problema de obrigação. Você não está fazendo com amor, você está fazendo por obrigação, e isso daqui é imposição. E isso daí é voltar ao contexto legal. Então Cristo morreu, não tem, de forma vã, não tem significado. Ele morreu de forma vã. Porque você está querendo respaldar no que você está fazendo para ir, ou para receber. Não, você já recebeu tudo que você precisava. Agora você tem que ser um doador como um filho de Deus. E é por isso que eu quero deixar claro que leis, regras, você acaba às vezes escolhendo aquilo que é do teu direito, do teu privilégio, do teu interesse, e consequentemente, no fundo, você está fazendo uma coisa legal, mas que é moral, em algum ponto visível, mas que não é agradável a Deus. Aí você fala, como? Eu estou fazendo o bem.
O bom está em você? Jesus falou para ele, bom mestre. Ele falou, bom é só o Pai. Ué, se só o Pai é bom, então você quer ser bom? Não, você não é bom. Diz a Bíblia, vós sois maus. E Jesus falou que ele não é bom. Se ele não se achou bom, quem vai se achar bom? Então só tem um jeito de você fazer o bem. Então Deus, por ser bom, ele só quer o bem. Se Deus estiver em você, que é o bom, você fará o bem. Então quando alguém vê você fazendo o bem, você sabe que é Deus que é bom fazendo através de você. Mas muitas vezes a gente está querendo fazer um bem para receber um benefício. E às vezes a gente acaba fazendo bem mal. Porque na realidade não estão fazendo com amor, ágape, desinteressado. Nós estamos fazendo com motivação e intenção totalmente fora de um propósito que Deus colocou nessa vocação. Então quando você precisa decidir por amor, ágape, desinteressado, e você abdica dessa condição, porque você começa a pensar na alma, eu acho que não pode ser assim, eu não vou fazer assim, essa pessoa não merece tudo isso não, aí se eu der vai faltar para mim. Você começou a pensar na alma, acabou. Você já está fazendo escolha. E prefere resolver por meio de escolhas, você já entrou pela alma. Então quem está decidindo não é mais o espírito. Quem está decidindo é a tua alma. Buscando seus direitos pessoais, seus méritos, seus privilégios, a sua condição de arrogância, de orgulho, de mostrar, de ser um deusinho, até mesmo no contexto dentro da própria igreja, que acaba afirmando uma realidade, que Cristo morreu em vão para você. O homem busca, para expressar a sua salvação, como ser igreja, para obter o sucesso aonde? No mundo, queridos. 1 Coríntios 15, Paulo diz, se você esperar em Cristo somente nessa vida, é o mais infeliz de todos os homens. E veja, o homem não devia buscar expressar a sua salvação como ser igreja na igreja. Devia expressar exatamente de maneira diferente. Então ele deveria buscar e expressar o seu sucesso na igreja, para ser mais que vencedor de si mesmo, para vencer esses obstáculos que a alma cria, interesseiros de direitos e méritos e privilégios. Deveria buscar e expressar o sucesso como ser igreja, para viver a sua salvação, sabe aonde, querido? No mundo. Para revelar quem? Deus. A salvação é para ser revelada com fé. E aonde? No mundo, e não na igreja. Onde você já recebeu a revelação e o conhecimento de como Deus é, e inclusive o conhecimento de Deus para ser essa nova criatura. Assim, a sua vida sendo Cristo, querido, você será sempre confrontado, você será sempre constrangido. Mas eu quero dizer uma boa notícia para você. Mas nunca, guarda isso, mas nunca você pode ser confrontado, você pode ser constrangido contra essa fé em Cristo e esse Cristo em você. Mas nunca você vai ser comprometido na sua liberdade de pensar, sentir e agir com amor desinteressado, substanciando esse Cristo na sua vida. Sede perfeito, como o Pai é perfeito. Não se esqueça nunca, querido. Você não é, mas ainda não. Paulo disse isso. Não que eu tenha já recebido a perfeição, mas eu prossigo, continuo com Cristo, perseverando. Irmãos, quanto a mim, não tenho alcançado, diz o versículo 13. Mas uma coisa faço, esqueço das coisas que ficaram no passado. Foram experiências boas ou ruins, mas moldaram a minha consciência e trouxeram à minha memória o que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória o que pode dar esperança e não o que pode me dar lembrança, recordação de coisa agradável. Paulo mesmo fala, se eu fosse lembrar e recordar, eu não mereceria ser um pregador do Evangelho, mas eu trago à memória a graça que Deus me alcançou. E aí ele fala assim, prossigo para o alvo, para a soberana vocação, para o soberano convite para essa festa de Deus, para a gente comer essa ceia, comungar com Ele, ser uma expressão da nossa vida, a própria expressão de Cristo. E ele diz, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos.
Cada um anda com aquilo que já alcançou, como afirma esse Paulo aos Colossenses. É sobre isso que eu queria conversar um pouco com os irmãos. E domingo que vem, se você está compreendendo, entendendo e compreendendo tudo que nós estamos colocando, analisando, comparando, e se isso está te dando sentido na vida, eu gostaria, meu irmão, minha irmã, que você fizesse o seguinte: vai lá no computador teu, lá no iPhone, na internet, vai lá no Google e põe assim, metaverso. Desde 1992 apareceu essa palavra a partir de um inglês, numa literatura assim, tipo mais avançada. Ele colocou isso, eu vou falar um pouco a respeito disso, e agora está tomando uma condição que nada mais é do que uma mistura de hardware, tá? E software, que vão fazer você entrar numa dimensão não virtual apenas, mas você vai ser um personagem dentro dessa condição em que vai gerar uma coisa que eu vou trabalhar e mostrar isso domingo que vem. Vai lá e põe metaverso. O que significa isso? Esse universo que está sendo formado agora, próximo, esse universo que vai além desse universo que nós vivemos. Então vai ser, o que nós já temos é algo em cima desse universo que Deus criou. Agora eles vão criar um universo em cima desse universo que já está na tua cabeça, cheio de problema, que vai gerar mais problemas por fim dos tempos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. E domingo que vem a gente fala a respeito do metaverso, em nome de Jesus. Amém. Está muito alto aqui. Amém por essa palavra maravilhosa. E vou cantar só a primeira estrofe desse hino e depois nós vamos estar orando e fazendo a nossa oração da semana. Medo tens que o tentador te vá vencer, luz te falta e onde estás não podes ver. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esses momentos preciosos passados aqui em comunhão com o Senhor nosso Deus, aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Senhor, por tudo, pela semana que passou, pela semana que se inicia. Nós pedimos a tua bênção, a tua proteção e o livramento de todo o mal. Amém. Queremos colocar agora a vida de cada irmão que está participando conosco, as suas famílias, as nossas vidas, nossas famílias. Amém. Que todos estejamos guardados, protegidos e abençoados e que possamos crescer em fé, em santificação e em amor. Amém. Ágape. Ó Deus, se tem alguém enfermo, alguém passando alguma necessidade, nós queremos colocar diante do Senhor, pedindo a tua bênção, a tua cura e a tua libertação. Agora, Senhor, fala conosco a cada dia, que nós possamos permanecer a cada dia em comunhão com o Senhor nosso Deus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e um Feliz Natal a todos. Amém. Fecha.